52 desaparecidos. Sobre isso vamos falar ainda na sequência, mas compreendo a aflição e a tristeza dos familiares destes 42 desaparecidos. E antes de novas informações e também de atender as perguntas dos jornalistas, eu queria transmitir também minha solidariedade aos prefeitos que estão aqui ao meu lado, ao Walter Suman, prefeito do Guarujá, cidade mais afetada, mais vulnerabilizada pela intensidade das chuvas, pelos deslizamentos, pelas mortes, pelos desaparecidos e pelos desabrigados. Walter, minha irrestrita solidariedade, além dos gestos que nos cabem por obrigação contribuir e ajudar a sua cidade. Também o prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia. Pedro, também a você. Vou puxar ele um pouquinho para cá, para ficar mais próximo do mesmo, se for possível. Pedro, minha solidariedade também a você e à população de São Vicente, aos familiares de duas pessoas que perderam a sua vida na sua cidade. Nós temos um desaparecido, 3 desabrigados em São Vicente. Ao Paulo Alexandre Barbosa, prefeito da cidade de Santos, aqui à direita. Paulo, minha solidariedade também a você, à população de Santos, em especial às 3 vítimas que perderam suas vidas, aos familiares das 3 vítimas que perderam suas vidas em Santos. Nós temos 3 desaparecidos e 150 desabrigados na cidade de Santos. Também o prefeito de Peruíbe, que não está aqui conosco, mas nós temos 102 desabrigados em Peruíbe. Felizmente não há mortes, não há desaparecidos, mas também a nossa solidariedade ao prefeito de Peruíbe. Encontra-se aqui também todos unidos em torno de uma causa e a solidariedade. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Mourão tem ajudado os prefeitos, aliás, todos eles aqui se ajudando, colaborando, solidários. Aqui o interesse é ajudar as pessoas e contribuir com o que é possível para minorar os efeitos desta tristeza. Agradecer também a presença de 2 deputados estaduais, o Caio França, que eu cumprimentei logo ao chegar. Cadê o Caio? Caio, acho que está sentado logo aqui. Aqui, Caio, obrigado. Filho do ex-governador Márcio França. Caio, obrigado por estar aqui conosco. Paulo Correia Júnior, também deputado estadual, que eu cumprimentei. O Paulo também deve estar aqui. Paulo, obrigado por estar aqui ao nosso lado. E mencionando que aqui à mesa estão o Coronel Niacas, que é o chefe da Casa Militar, está aqui, Coronel Niacas, perdão. E também é o nosso secretário e coordenador estadual da Defesa Civil. Ele já está aqui há 3 dias e 3 noites, por orientação nossa, e aqui ficará até que todo esse processo seja concluído. A Célia Parnes, que está aqui ao meu lado, secretária de Desenvolvimento Social. Coronel Max Mena, que é o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Está aqui, Max. Queria aproveitar, Coronel Max, e está aqui desde anteontem. Ontem nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança. O senhor não pôde participar, exatamente porque estava aqui quase que trabalhando 20 horas com a sua equipe, ininterruptamente, praticamente, para socorrer e em busca dos desaparecidos. Queria agradecer muito ao Corpo de Bombeiros e transmitir a minha solidariedade pelos 2 cabos que perderam a sua vida aqui, salvando vidas. Então, meu sincero sentimento e minha solidariedade. Quero também registrar Coronel Rogério, que é o comandante de policiamento do interior e aqui da Baixada Santista. Muito obrigado pela presença. Também quero cumprimentar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, um trabalho exemplar com a equipe de solo, com os Águias, com a Dronepol, com a inteligência da polícia, não apenas para socorrer, atender, mas também proteger as pessoas e proteger o patrimônio das pessoas, sejam as afetadas diretamente pelas chuvas e pelos desabamentos, sejam aquelas que residem em Santos, Guarujá, São Vicente, Peruíbe e nas demais cidades aqui da Baixada. Também da Polícia Civil, Manuel Gato Neto,
que é o diretor da DEINTER, que está aqui conosco. Manuel, obrigado por estar aqui. Obrigado também por todo o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, de forma ininterrupta ao longo desses dias e pelo tempo que for necessário. Queria também fazer um agradecimento à Tecnogera, uma empresa privada, em nome da qual eu também quero agradecer inúmeras doações que foram recebidas aqui durante este período e que continuam chegando. A Tecnogera forneceu 10 geradores portáteis para completar os outros 20 geradores disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Agora nós temos 30 geradores de uso temporário e de uso fácil movimento. Eles não se movimentam com a facilidade de deslocamento para atender às necessidades na área de campo, onde estão trabalhando os bombeiros, socorristas, a Defesa Civil e também voluntários. E finalizo mencionando da mesma maneira a sensibilidade de centenas de pessoas que de forma solidária se organizaram e aceitaram a orientação da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para, repito, de forma organizada, prestar assistência a amigos, colegas, vizinhos, em diversas comunidades, nas 3 cidades mais afetadas, Guarujá, Santos e São Vicente. Eu vi anteontem, quando estive aqui, hoje novamente, solidariedade, filas e filas de pessoas ajudando a transportar pedras, a levar água, a dar conforto às pessoas que perderam seus entes queridos, também aos pastores, padres e outros representantes de religiões que confortaram com as suas orações aqueles 28 famílias que perderam seus entes até o presente momento. Uma corrente solidária em São Paulo, aqui na Baixada Santista, colocando todas as pessoas, sociedade civil e aqueles que representam os governos municipais e estaduais em torno de uma causa que é a defesa da vida, a proteção, a atenção e o acolhimento às pessoas. Quero aqui agradecer também o Fernando Marangoni, secretário executivo da Habitação. Marangoni, acho que está aqui também na primeira fila aqui conosco, que é o nosso secretário executivo de Habitação. Há uma razão concreta para a sua presença, que eu vou explicar na sequência. E aqui aproveito para anunciar aos prefeitos, também à imprensa que aqui está e à população da Baixada, que autorizei nesta manhã a destinação de 50 milhões de reais para o atendimento, em especial destas 3 cidades, principalmente as mais afetadas pela ordem Guarujá, Santos e São Vicente, para um conjunto de ações que serão definidas pelos prefeitos. Comando desta operação é dos prefeitos. Os prefeitos é que representam aqui o interesse da comunidade. Eu fui prefeito, portanto eu sei o que é a responsabilidade do alcaide, do prefeito, no atendimento à sua população e em respeito a essa responsabilidade, e de um governo que é municipalista nos seus programas de desenvolvimento econômico e social, e municipalista também no momento em que a solidariedade ela precisa estar expressa pelo governo, mas pelas mãos e pelo comando dos prefeitos. E então, o vice-governador e secretário de governo já recebeu essa instrução. A partir de amanhã, os prefeitos já podem fazer os seus encaminhamentos. Haverá uma proporcionalidade, evidentemente, onde houve a tragédia maior, a proporção de recursos será maior, evidentemente, e nesta sequência. Mas atendendo também as demais cidades da Baixada, que felizmente não produziram mortes, nem feridos, nem desaparecidos, mas produziram desabrigados. Também acrescentar, e aí a presença da Célia e do Marangoni se faz muito importante, nós vamos disponibilizar no aluguel social. Nós temos um total neste momento de 485 desabrigados. Até o presente momento, esse é um número, 485 desabrigados, sendo 225 no Guarujá, 190 em Santos, 102 em Peruíbe e 3 em São Vicente. A estes 485 desabrigados, todos já cadastrados pelas prefeituras, e é preciso respeitar o cadastro, porque é uma forma de identificar efetivamente aqueles que foram vitimados pelas chuvas e perderam as suas casas, as suas residências. Então, os prefeitos, através das suas
áreas de defesa civil e secretarias de desenvolvimento social também já cadastraram estas famílias, são 485 pessoas. Cada família terá R$1.000 para a reparação de danos. O governo de São Paulo paga esse recurso via os prefeitos. Repito, eles é que comandam esse processo, mas cada família terá R$1.000 como reparação dos danos sofridos. Muitos perderam tudo, fogão, geladeira, colchão, roupa de cama e outros utensílios. E nós teremos também um aluguel social de R$500 por família, por mês. No aluguel social, o governo do estado contribui com R$300 desses R$200 para cada família, e a prefeitura municipal, em cada caso específico, com R$200, totalizando R$500 de aluguel social, além dos R$1.000 para a reparação de danos. Os R$1.000, a responsabilidade é integralmente do governo do estado de São Paulo. Isso será válido pelo período de até 12 meses, desejando que ao longo desse período já tenhamos soluções definitivas para a reparação a essas 485 famílias. Nosso objetivo, e por isso está aqui o Marangoni, é priorizar a habitação popular em definitivo para essas 485 pessoas, que estamos falando em média de 100 famílias, ou seja, são 100 habitações populares de dois quartos, e que o nosso secretário Flávio Amari, juntamente com o Marangoni, que é o secretário executivo, ao lado dos prefeitos, estarão trabalhando a partir de agora nesse sentido. Enquanto isso, o aluguel social assistirá a essas pessoas e suas respectivas famílias. Também nas unidades do Bom Prato, em Santos, São Vicente e no Guarujá, aqueles que forem cadastrados, estiverem identificados, nada pagarão. O valor do Bom Prato é muito pequeno, é R$1, mas todos aqueles que sofreram danos e perderam suas casas e estão dentro dos 485, pelo período de 15 dias, nada pagarão pela alimentação nas unidades do Bom Prato, aqui na Baixada, especificamente Santos, São Vicente e Guarujá. Essas são as medidas iniciais que nós estamos anunciando. Queria também complementar os jornalistas que aqui estão, que até o presente momento nós temos 20 toneladas de ajuda humanitária, composta de colchões, travesseiros, cobertores, cestas básicas, roupas limpas e novas, água sanitária, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, kits de higiene feminina e água mineral. A coordenação disso está sendo feita pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, ao lado da Defesa Civil de cada um dos municípios. Aproveito para fazer um apelo, fiz anteontem em Santos e deu certo. Paulo Barbosa, várias empresas, empresários, até pessoas físicas fizeram doações de colchões, água mineral, kits de higiene íntima para as mulheres, kit de higiene pessoal para os demais, assim como cestas básicas, todas elas doadas por famílias e por empresas. Eu queria agradecer muito a solidariedade daqueles que de forma anônima ajudaram e continuam ajudando. Não só, queria registrar aos prefeitos, não só àqueles que sofreram as consequências, Walter, mas também ajudando e cooperando com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, levando água, levando alimentos, levando frutas para as pessoas para que não interrompessem o serviço de socorro, voluntários levando até eles, de forma segura, evidentemente, alimentos e água, e muitas vezes também cobertores, toalhas, e até abrigando esses policiais para que pudessem ter um descanso mínimo de 1 hora durante o período de resgate. Muito obrigado à solidariedade de todos os brasileiros da Baixada Santista que se mobilizaram nessa hora tão difícil. Eram essas as informações que eu tinha a prestar. Nós já temos aqui um conjunto de veículos de comunicação que nós vamos responder. As perguntas, elas podem ser dirigidas a... Governador. Espera um minutinho, por favor. Não. Um minutinho. Estamos há 4 anos sem registro na nossa cidade. Sem o quê? Liberado nossos mortos
Primeiro, quem é o senhor, por favor? Seu nome e a sua profissão. Ok, então o senhor vai se manifestar na Câmara de Vereadores. Aqui não é o local da sua manifestação, com todo o respeito. E não é verdade, o senhor silencie em respeito aos jornalistas que aqui estão. Essa é uma entrevista coletiva de imprensa, o senhor respeite os jornalistas que estão aqui trabalhando para oferecer informação. Não é para fazer discurso político. Se o senhor quer fazer discurso político, vá para a Câmara Municipal e faça seu discurso lá. O senhor faça o seu discurso na Câmara Legislativa da sua cidade. Aqui, não. Eu gostaria que alguém de bom senso convidasse o vereador para se sentar e acompanhar em silêncio e democraticamente. Muito obrigado, eu que lhe agradeço. Não é fato que nós temos 29 bombeiros aqui. Não, senhor. Muito obrigado pela sua intervenção. Agradeço pelo seu silêncio e acompanhamento em respeito aos jornalistas que aqui estão. Nós vamos agora atender às respostas, vamos responder às perguntas dos jornalistas que aqui estão. Vamos começar com Guilherme Bausa, da Globo News. Guilherme está aqui, acho que desde anteontem, eu tenho acompanhado as intervenções do Guilherme. Guilherme, boa tarde, sua pergunta, por favor, e a quem você dirige a sua pergunta? Governador, boa tarde a todos. Governador, a gente está aqui no Guarujá, uma cidade que tem 1/3 das pessoas moram em assentamentos precários. 100 mil pessoas vivendo em favelas, palafitas, morros, etc. As duas comunidades mais afetadas aqui, a Barreira do João Guarda e o Morro do Macaco Molhado, tem esgoto a céu aberto, rua de terra, casas em situação muito precária. Eu queria uma resposta do senhor e também dos prefeitos, por que essa situação perdura há tanto tempo e o que vai ser feito? O senhor anunciou 100 unidades habitacionais, mas a gente está falando só no Guarujá de 100 mil pessoas morando em assentamentos precários. O que vai ser feito de efetivo daqui para frente? O aluguel social, a gente sabe que muitas vezes as pessoas conseguem só moradia em outro local precário. Quais políticas públicas vão ser dirigidas aqui para a região por parte do governo e também das prefeituras? Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu quero deixar bem claro que as funções a que você se refere pertencem às prefeituras municipais. O prefeito do Guarujá, que está aqui, o Walter Suman, que tem sido muito dedicado, muito diligente na conduta deste momento difícil aqui na sua cidade, com muito cuidado, com muito zelo. Ele, os seus secretários e secretárias, incluindo a sua esposa, têm sido diligentes no atendimento às necessidades mais emergentes da cidade. Assim como os prefeitos de Santos, São Vicente, Peruíbe, Praia Grande, Cubatão, que estão aqui presentes, os que não puderam estar também. O governo do Estado tem a sua função de ajudar e apoiar as políticas públicas que são emanadas e realizadas pelos prefeitos. E assim temos feito na medida daquilo que é possível. Obviamente, sanar temas de 70 anos de ocupação de encostas não é algo que um prefeito, por mais diligente, competente, esforçado e com recursos, que não é o caso, não seria capaz de resolver um problema de quase um século. A nossa mobilização nesse momento é, primeiro, evitar que tenhamos novas pessoas atingidas por deslizamentos e que ponham em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. Segundo, acolher aquelas pessoas que perderam as suas casas ou que terão que sair das suas casas por orientação da Defesa Civil e da Polícia Militar, para evitar riscos, evidentemente, às suas próprias vidas. Terceiro, atender essas famílias desabrigadas prioritariamente com o aluguel social. Quarto, garantir a essas famílias que foram desabrigadas que possam ter direito prioritário à sua casa no regime da habitação popular, com as condições adequadas para fazer isso no menor tempo possível, além do acolhimento humanitário com roupas, utensílios e material de utilização dessas famílias, e garantindo também que os seus filhos que estudam na rede pública possam voltar no menor tempo possível à prática nas suas respectivas escolas. Mas eu divido essa resposta especificamente no tema do Guarujá com o prefeito do Guarujá, o Walter Suman, que está aqui ao meu lado. Obrigado, governador João Dória. Aproveito a oportunidade, saúdo a todos da imprensa aqui presente, saúdo aos meus colegas Alberto Mourão, Paulo Alexandre, Pedro Gouveia, deputados Paulo Correia, Caio França e todas as demais autoridades já citadas pelo governador. Guarujá participa, tem implantado os planos municipais de redução de riscos,
o Plano Municipal de Contingência, o Plano Preventivo de Defesa Civil. Nesses 3 anos e quase 4 meses de mandato, nós estamos com uma intensa atividade, somando as forças da nossa Defesa Civil, do município, Força Tarefa, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, principalmente em vistorias preventivas diárias, semanais, nas áreas de riscos. Temos uma ação em conjunto com o Ministério Público do Meio Ambiente, para que nós vistoriemos essas casas e orientemos essas pessoas com relação aos sinais de alerta. Para e passo, nós temos ação na atividade habitacional. Recentemente finalizamos o programa, o programa no Cantagalo, entregando 400 novos apartamentos a famílias muito carentes que moravam em situação de risco também. Retomamos o Parque da Montanha, que há 12 anos vinha sendo depredado. Enfim, o Parque da Montanha, e nos próximos 2 meses estarão sendo entregues 184 novas moradias, e em parceria com o Modal Ferroviário, as empresas MRS e Rumo, estaremos também dando continuidade a mais 600 novas moradias a famílias que habitam zonas de risco, onde a vulnerabilidade social e física expõe. Nós reconhecemos, Guarujá realmente tem um passivo social considerável na questão habitacional. Nós não baixamos a nossa guarda em nenhum só instante em monitoramento dessas pessoas e, ao mesmo tempo, alertando e, quando sim necessário, orientando a questão da locação social e o devido encaminhamento dessas famílias que moram em situação de risco. São ações continuadas da nossa administração, envolvendo todas as forças, e é óbvio que a participação do Estado e da União e da iniciativa privada sempre serão muito bem-vindas para que a gente supere essa demanda de cerca de 30 mil moradias, que é a nossa carência atual. Obrigado, prefeito. Gostaria de aproveitar, antes da próxima pergunta, que é da Rosana Riff, do Grupo A Tribuna, de mencionar que nós temos, nesse momento, 181 bombeiros atuando aqui na Baixada, 1.830 homens no total, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e 212 veículos da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que estarão aqui pelo tempo que for necessário. Rosana Riff, do jornal A Tribuna, e não sei se teve A Tribuna também. Não. É jornal. Vocês estão juntas, então. Eu precisava só fazer uma pergunta, governador, porque eu cheguei agora. Posso fazer para o senhor também? Pode, se a Rosana autorizar. Vocês são do mesmo grupo, TV Tribuna. Na verdade, eu cheguei antes, aqui eu não... Tá bom. É a Adriana, né? É isso. Pode. Eu faço a minha na sequência. Ok, perfeito. Adriana, por favor. Governador, aproveitando que o senhor estava fazendo esse balanço, né, do total de bombeiros que estão trabalhando, a gente recebeu muitas informações lá na nossa redação de pessoas mesmo, a população pedindo ajuda do Exército. E a gente gostaria de saber do governo do Estado se é necessário, se é possível o Exército, se o governo pode solicitar esse reforço, porque as pessoas estão desesperadas, o tempo está passando, a gente está vendo os bombeiros trabalhando, mas com muita dificuldade. E se esse reforço é possível? Adriana, primeiro, é possível, mas até o presente momento o Corpo de Bombeiros não fez essa solicitação. Não há nenhum problema em solicitar, todo o apoio será bem-vindo desde que necessário. Não havendo necessidade, o Corpo de Bombeiros cumpre essa função. O Coronel Marques está aqui, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Quero lembrar que o nosso secretário de Segurança Pública, o General Campos, foi comandante do Sudeste, o antigo 2º Exército. Portanto, uma pessoa com um trato direto com o General Amaro, que é o comandante da região Sudeste, com quem falei até hoje pela manhã. O Exército está à disposição, mas até o presente momento não houve esta necessidade. Havendo, eles serão mobilizados sim, não há nenhum problema, nós aqui não temos nenhuma dificuldade de acessar, solicitar e, com certeza, se solicitado for, o Exército vai atender. Mas até o presente momento, o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, estão atuando de forma adequada. Eu quero lembrar que até ontem, todo o serviço era um serviço manual e não era por falta de equipamentos. Aliás, houve um entendimento equivocado de algumas pessoas que se manifestaram nas redes sociais que diziam que faltavam equipamentos. Não faltavam equipamentos, é que nesta etapa o uso de máquinas não era recomendável. Silêncio e o uso manual é a recomendação do protocolo internacional para circunstâncias como essa. A partir de hoje, Adriana, máquinas já podem ser utilizadas dentro desse protocolo. E eu lamento informar que dificilmente aqueles que foram desaparecidos, que estão desaparecidos, dadas as circunstâncias do deslizamento
E dadas as circunstâncias de passadas 72 horas, dificilmente serão encontrados com vida. É triste fazer essa menção, mas esta é a realidade. Mas agora entram equipamentos. Nós temos várias máquinas e equipamentos aqui adequados, que foram disponibilizados pelas prefeituras das 3 cidades, e mais os equipamentos e máquinas também da Polícia Militar e da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Okay? Agora vamos à sua colega Rosana. Rosana, por favor. Governador, o senhor falou em liberação de R$1.000 para as famílias. Eu gostaria de saber se esses recursos irão, como eles chegarão a essas famílias e quais famílias serão atendidas, se são só as desabrigadas ou as pessoas que perderam tudo e estão em casa de parentes. Outra coisa, eu queria tirar uma dúvida sobre o número de desabrigados. Hoje de manhã eu estive no Colégio Dirce Valéria e me falaram em 228 pessoas que já estavam até as 2 da manhã registradas e mais 100 pessoas que chegaram de manhã por volta das 10 horas. Então esse número não bate com o que foi passado. Bem, os números são atualizados a cada hora. É evidente que podem existir mais. Está havendo um cuidado muito, eu diria, preciso da Defesa Civil dos municípios, os 3 municípios mais fortemente afetados, volto a repetir, Guarujá, Santos e São Vicente, mas também Peruíbe. Peruíbe teve desabrigados também, felizmente nenhuma vítima, mas está havendo esse processo de cadastramento feito pela Defesa Civil. No registro que nós temos, hoje são 400, neste momento, ou melhor, até às 3 horas da tarde, eram 485 desabrigados. Esse número pode aumentar circunstancialmente, mas é preciso ter cuidado, Rosana, porque, lamentavelmente, também diante dessas circunstâncias, há aqueles que não são vítimas desta situação de deslizamentos e desabamentos e que se candidatam também, nessa circunstância, a terem algum tipo de apoio e de assistência, o que não é, neste momento, a prioridade. Eu não quero entrar nesse tema, que é um tema delicado, mas a Defesa Civil sabe como fazer essa triagem e identificar aqueles que, de fato, foram vítimas e estão desabrigados porque perderam as suas casas, e aqueles que podem até estar desabrigados, mas não foram vítimas dos acidentes, dos desabamentos, dos deslizamentos que ocorreram nas áreas aqui do Guarujá, de Santos e de São Vicente. Mas isso será revisto hora a hora. Quanto ao recurso, ele será administrado pelos prefeitos, pela Defesa Civil, numa forma que já há uma nomenclatura para isso também. Os cadastrados serão procurados pela Defesa Civil, todos eles têm um nível de contato. Hoje, felizmente, o acesso ao celular a algum familiar é possível, coisa que no passado, há 10, 15 anos atrás, não era possível, hoje já é possível. Serão contatados e receberão o recurso via Defesa Civil das prefeituras municipais. O governo do Estado de São Paulo vai concentrar todo o apoio às prefeituras, que é a forma correta de proceder em situações como esta. Vamos? Não, quem está em casa de família está desabrigado. Ele pode estar desabrigado sem nenhuma família que os acolheu, como pode estar desabrigado na casa de um amigo, que não é nem necessariamente um familiar, desde que ele tenha sido vítima efetiva dos desabamentos, dos deslizamentos e tenha perdido a sua casa nessas circunstâncias. Essa é a prioridade. Vamos agora ao terceiro veículo, é o Marco Pagetti, do SBT. O Marco está desse lado também? Governador? Marco, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, esse possivelmente uma das maiores tragédias aí que o Estado de São Paulo já viveu. Houve algum contato do presidente Jair Bolsonaro mostrando solidariedade ao povo paulista? Marco, infelizmente eu tenho que falar a verdade, não. O presidente Jair Bolsonaro não me telefonou, não me mandou WhatsApp, não se manifestou. Do ponto de vista do governador, que seria uma situação normal como essa, que tivesse havido uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Eu pessoalmente telefonei hoje pela manhã para o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, que já havia falado ontem com os prefeitos que aqui estão, e eu tomei a iniciativa de ligar. Ele também não me telefonou, eu é que liguei para o ministro Rogério Marinho, para que pudesse, além dos 50 milhões do governo do Estado, o governo federal pudesse destinar recursos para assistência, o atendimento, sobretudo para recuperação em obras nessas 3 cidades. Porque nós temos que lembrar que, além de casas de habitação popular, também ruas, avenidas, córregos, área de saneamento, o Coronel Lucas,
Tudo isso vai exigir investimentos das prefeituras e esses investimentos não estão programados orçamentariamente. O ministro foi sensível, eu pedi a ele que pudesse confirmar um valor, ele disse que não poderia falar sobre valor, mas que o Coronel Lucas, que é o secretário nacional de Defesa Civil, esteve aqui, na verdade, acho que até ontem à noite, se não me engano, até hoje pela manhã, ele conversou inclusive com o Coronel Niacas, ele está sendo portador, inclusive, das necessidades aqui da Baixada para o ministro e, na mesma medida em que o ministro se comunicou com os 3 prefeitos que aqui estão, eu tenho certeza que ele falou com o Paulo Barbosa e com o prefeito do Guarujá. Não sei se falou com o prefeito de São Vicente, falou também. Então, eu tenho certeza de que ele responderá positivamente às demandas que serão encaminhadas pelos prefeitos diretamente ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Mas o presidente Bolsonaro não se manifestou. E eu lamento, queria registrar isso. Acho que um gesto humanitário de um presidente da República em situações tão difíceis e tão graves como essa, que você mesmo se referiu como gravíssima, seria minimamente aceitável que ele manifestasse a sua solidariedade. Não o fez até agora. O próximo veículo e o jornalista é a Marcela Lorenzeto, da Rádio CBN. Marcela, boa tarde. Sua pergunta. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria só esclarecer também, antes da pergunta, esse valor de 50 milhões de reais. O senhor falou que cada família terá R$1.000 para reparação de danos. Esse valor vai sair dos 50 milhões? Sim. E como esse dinheiro vai ser distribuído por cada cidade? A questão de gravidade? Sim. A gravidade, número de vítimas, desabrigados, desaparecidos, faz parte de um conjunto de proporcionalidade. Os recursos serão proporcionais ao tamanho das perdas humanas, ao flagelo daqueles que estão desabrigados, e esta é a ordem. O fator humano será o fator determinante para a destinação de 50 milhões de reais. Mas também aquelas obras pequenas e mais emergenciais de reparação para permitir que estas regiões e as comunidades afetadas possam recuperar a sua dinâmica do dia a dia. Os recursos mais substantivos, nós pedimos ao ministro Rogério Marinho que pudesse destiná-los. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem R$1 bilhão nesta legenda, nessa rubrica para esta finalidade. Tem mais de R$1 bilhão. Então, eu tenho certeza que os prefeitos saberão fazer os seus encaminhamentos ao ministro Rogério Marinho e ele terá sensibilidade para não só analisar, como, espero, atender essas demandas, Marcelo. Vamos ao próximo. Só complementar, desculpa, governador, só complementar aqui a pergunta. Alguns locais mais atingidos aqui na Baixada, eles já estavam mapeados pela Defesa Civil como de alto risco, como, por exemplo, em Santos, o Morro São Bento, né, o Fontana, já tinha a casa que desabou, a principal casa lá, ela já estava mapeada como alto risco. Eu queria saber por que essas pessoas não foram removidas antes de toda essa tragédia. Infelizmente, eu tenho que dirigir essa pergunta ao Paulo Barbosa, prefeito de Santos. Eu não fujo de responsabilidade, Marcelo, mas neste caso especificamente, cada prefeito responde, eu sei com muita dificuldade, mas responde pela sua própria cidade. Paulo Barbosa. Bom, Marcela, em relação ao trabalho da Defesa Civil, nós temos todo um planejamento, um mapeamento de áreas de risco, inclusive com remoções que foram feitas e são feitas periodicamente. Em Santos nós não tínhamos registro de morte há décadas, né? Um trabalho preventivo é importante e inclusive com referência para outros municípios. O fato é que esse local que você se refere não estava enquadrado na área de alto risco, essa informação não é procedente, não é correta. Nós sim fizemos diversas remoções no final do ano de famílias em áreas de alto risco pela Defesa Civil. As remoções foram efetivadas, inclusive o que evitou uma tragédia de maiores proporções do que aconteceu. Além disso, nós entregamos no ano passado um conjunto no Morro da Nova Sintra, Santos R, 128 unidades habitacionais que foram construídas exclusivamente para famílias em área de risco. Essas 128 famílias foram retiradas de área de alto risco, aí sim, estão nesse conjunto. E esse conjunto continua em obras, etapa 2, para mais 198 unidades. E essas unidades, tanto a primeira etapa quanto a segunda, são exclusivas para as famílias em área de risco nos morros da cidade de Santos.
Inclusive, esse conjunto conta com um apoio realizado pela CDHU, Governo de São Paulo, uma parceria Prefeitura-Governo do Estado. E estamos construindo também 1.120 unidades habitacionais, que é o maior conjunto habitacional da história da cidade de Santos. Nunca foi feito um conjunto desse tamanho, exatamente para também abrigar famílias que estão em área de risco. Acho que a solução, de fato, do problema é com esses recursos, né? É importante que nós tenhamos essa questão do ponto de vista prático, solidariedade com as famílias é fundamental, importante, todo o acolhimento, todo o apoio, mas as prefeituras precisam de recursos para resolver os problemas, né? E essa ação aqui do governo é importante, são 50 milhões que serão importantes para retomar. É importante também, apresentamos os pleitos ontem ao Coronel Lucas, do governo federal, para que a gente possa ter a garantia de recursos e efetivar os projetos que são necessários, porque todos nós sabemos que os municípios não têm capacidade financeira para executar esses projetos em grande proporção, tendo em vista o comprometimento dos orçamentos locais. É preciso parcerias como essas que nós estamos estabelecendo aqui hoje. Prefeito Paulo Barbosa, muito obrigado. Prefeito Guarujá, quer complementar? Sim, todas as ações também têm sido desenvolvidas em nosso município. Nós poderíamos ter tido uma tragédia maior se não fosse essa ação preventiva diária de monitoramento, fiscalização, ação da Força Tarefa, Polícia Militar, Defesa Civil e Social, juntamente com o Ministério Público, inclusive no intuito de monitorar, coibir a ocupação em áreas que colocam essas pessoas em vulnerabilidade física e social. É importante deixar salientado que o que aconteceu na ilha de Santo Amaro e na Baixada Santista foi uma verdadeira catástrofe ambiental, onde houve uma precipitação de 405 milímetros de chuva em 72 horas. Com certeza isso não teria como passar sem danos. Nós decretamos a calamidade pública, o luto oficial, e todas as medidas do gabinete de crise, boletins diários e toda a ação de força humanitária, e nesse momento é fundamental, a cidade de Guarujá demonstrou todo o amor, todo o acolhimento às pessoas abrigadas, às famílias. A nossa gratidão aqui ao número de 185 bombeiros que estão em campo, 2 dos quais tiveram suas vidas ceifadas, lamentavelmente, com as demais 23 óbitos em nossa cidade. Cerca de 90 famílias e 228 pessoas estão abrigadas, sendo alimentadas, vestidas, calçadas, devidamente assistidas por psicólogos, médicos, enfermagem, assistentes sociais. Nós estamos oferecendo diariamente cerca de 950 refeições por dia às pessoas abrigadas, e todo o pessoal efetivo que está em campo, de todas as secretarias, de todas as forças que estão irmanadas nesse enfrentamento, nessa catástrofe ambiental, em torno de 1.830 pessoas que têm utilizado cerca de 204 veículos, e estando sob a coordenação de 22 pessoas, dos quais muitas estão aqui. As ações são constantes, continuadas, e óbvio que os recursos são fundamentais, a parceria com o Estado e com a União. Obrigado, prefeito Suman. Eu queria aproveitar, antes da última, perdão, nós temos 2 perguntas ainda. O Arthur Ubiratã, do jornal Itapeva, e depois o Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes. Mas antes de passar a você, Ubiratã, do jornal Itapena, não é Itapeva, né? O Itapena, né? O Itapema, com M de Maria, perdão. Mas antes de passar a você, Arthur, indagado pelo prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, o governo do Estado de São Paulo vai apoiar o auxílio funeral que as prefeituras destinam às pessoas que terão que realizar o funeral dos seus entes que se foram. Então, conte conosco, nós vamos ajudar, nós vamos contribuir, e é exatamente através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária Célia Paes. É um ponto importante, obrigado, prefeito, por ter observado. Vamos agora ao Arthur Ubiratã, do jornal O Itapema. Tudo Arthur, bem? por favor. Seja bem-vindo à nossa cidade. Em Vicente de Carvalho, muita gente perdeu, com a enchente, que foi muita chuva, perdeu móveis, geladeira, colchões, tal. O que o governador pode fazer por essas famílias de Vicente de Carvalho, não só do Morro, lógico que estão precisando mais, mas Vicente de Carvalho também foi muito atingido, milhares de pessoas estão sem nada em casa. E outra coisa, governador, o senhor falou na campanha
que o senhor ia fazer um piscinão aqui no Guarujá. O senhor vai fazer esse piscinão no Guarujá ainda ou não? Arthur, eu agradeço pela pergunta. Estava exatamente compartilhando aqui com o prefeito Walter Suman. Essa é uma ação basicamente do município, não é do Estado. O Estado já destinou aqui 20 toneladas de produtos e continuará ajudando. Não encerramos com essas 20 toneladas, continuaremos ajudando e apoiando. Eu mesmo fiz aqui a menção de quais são os produtos. Nós vamos ter que dar sequência, Arthur, desculpa. Com colchões, travesseiros, cobertores, cestas básicas, roupas novas, água sanitária, kits de higiene pessoal, kits de higiene feminina, kits de limpeza, água potável, para o Fundo Social e a Defesa Civil. Mas a ação básica é feita pelo município. Eu não sei se o Walter Suman quer fazer alguma intervenção a propósito da pergunta do Arthur. Você quer complementar? Então. A Secretaria de Assistência Social, Defesa Social e o Fundo Social de Solidariedade têm trabalhado incansavelmente. É óbvio que esses recursos, nesse primeiro momento, para socorrer essas famílias na questão habitacional, para dar o devido encaminhamento, uma vez que elas estão abrigadas numa escola municipal, e essas necessidades todas, como foi citada, nós estaremos compartilhando com toda a sociedade civil, que tem se mostrado muito solidária nesse sentido, e ponto a ponto, caso a caso, para que a gente possa dar o devido encaminhamento, acolhimento e a ajuda necessária dentro do que for conversado, dialogado, as necessidades de cada uma, para poder suprir essas necessidades mais emergenciais. Obrigado, prefeito. Arthur, obrigado pela pergunta. Nós vamos agora à última delas, que é Lucas Josino. O senhor vai fazer piscinão aqui no Guarujá? De novo, piscinões são obras municipais. O governo do estado pode apoiar sempre que solicitado, avalia cada piscinão, mas a obra é municipal. Eu fui prefeito de São Paulo, como você sabe. Guarujá. Todos os piscinões que estão sendo feitos em São Paulo são de iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Alguns com o apoio do governo do estado de São Paulo, alguns com o apoio do governo do estado e do governo federal. Então, eu volto de novo para o prefeito Walter Suman. Guarujá é uma cidade ficha azul, uma cidade que tem honrado todos os compromissos, tem crédito moral e financeiro, e nós conseguimos recentemente uma somatória de 124 milhões de reais, principalmente para pavimentação e recapeamento de mais de 100 ruas e avenidas, e 77 milhões de reais para a macrodenagem da bacia do Rio Santo Amaro e Rio do Meio, que estão em processos licitatórios. O drama das enchentes é muito grande em nosso município, que tem sido aliviado. Aliás, a vazão das águas de chuvas foram muito mais rápidas em decorrência da intensa ação da zeladoria através da Secretaria de Operações Urbanas, no constante desassoreamento dos canais que não eram feitos há cerca de 2, 3 décadas de limpeza de bocas de lobo. Isso facilitou, mas é óbvio que as ações mais definitivas passam necessariamente pela macrodenagem de rios importantes como Santo Amaro, Rio do Meio, que já estão em processo licitatório. Isso em decorrência do município ter hoje todas as certidões necessárias para a busca desses recursos junto ao Finisa. Obrigado, prefeito. Arthur, muito obrigado. Queria até aproveitar e lembrar ao prefeito do Guarujá que o Ministério de Desenvolvimento Regional tem uma rubrica específica para obras estruturantes de piscinões. Talvez possa ser uma forma também do ministro Rogério Marinho contribuir e ajudar. Vamos à última pergunta do jornalista Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes e Band News. Lucas, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde a todos. Governador, o senhor e os prefeitos, prefeito do Guarujá e também de Santos, falaram sobre unidades habitacionais que estão sendo construídas e que pretendem ser construídas. Queria saber se existe um prazo concreto para que essas unidades fiquem prontas, como as famílias poderão acessar essas unidades. E eu queria reforçar também a questão do Guilherme Bausa sobre as pessoas que estão em áreas de risco, como aqui no Guarujá, no Morro do Macaco Molhado, no Morro da Barreira. Essas pessoas vão sair dessa área de risco, porque pode chover, vai chover, pode haver outras tragédias. A gente foi a esses locais, vocês sabem disso. A gente viu que essas pessoas estão em áreas completamente complicadas para morar. Eu queria saber se essas pessoas vão sair de lá mesmo e para onde elas vão. Lucas, vamos dividir as duas perguntas. Eu tenho que compartilhar com os prefeitos, mais especificamente do Guarujá e de Santos, e também com o Marangoni, que é o nosso secretário executivo que está aqui da habitação. Nas áreas de risco, a recomendação do governo do estado de São Paulo foi para a retirada das pessoas da área de risco. Aliás, eu falei isso anteontem, na coletiva de imprensa na Prefeitura de Santos. Eu sobrevoei de forma cuidadosa essa região,
e vi claramente, independentemente de análises do IPT, nós temos aqui engenheiros do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e geólogos da Universidade de São Paulo, convidados pelo governo do Estado de São Paulo, fazendo a análise do ponto de vista de engenharia, especificamente. Mas, no olhar, você já percebe que o risco existe para muitas dessas unidades. A nossa recomendação é que, tendo o laudo, e a produção desse laudo é rápido, não é demorado, que as pessoas sejam convidadas a deixarem as suas casas imediatamente. Elas serão acolhidas, no acolhimento vão para o aluguel social, porque as suas casas, sob risco, evidentemente, colocam em risco a vida dessas pessoas. Mas quem valida isso é a Defesa Civil de cada município, juntamente com, quando necessário, laudos do IPT. Quando você percebe áreas que já estão sob risco, não é preciso laudo nenhum, você percebe claramente que ela está na iminência de desabar. Então, a nossa recomendação é que elas sejam convidadas a deixarem as suas casas para salvarem as suas vidas. Em relação à habitação, as unidades habitacionais, eu vou pedir a intervenção do Marangoni, que já está ali com o microfone, e depois franqueio aos prefeitos, se quiserem, sobretudo Santos e Guarujá, que tem uma incidência maior de encostas, se desejarem se manifestar. Evidentemente também o Pedro Gouveia, se quiser fazer uso da palavra. Então, Marangoni, por favor, sobre as unidades habitacionais. Boa tarde, governador. Em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades e todos os jornalistas. Com relação à produção habitacional, na área da Baixada, nós temos 3 principais programas. Nós temos o programa Serra do Mar, que está atendendo mais de 7.900 famílias com obras de urbanização. É importante deixar claro que a política habitacional não é composta só da produção de novas unidades. A política habitacional, além da produção de novas unidades, contempla também a regularização daquelas áreas que não correm risco e a urbanização de assentamentos precários. Até pegando um gancho na pergunta que foi feita anterior, acho que pelo Celso, não é um problema só do Guarujá ou do Estado de São Paulo, nós temos mais de 30% da América Latina vivendo em assentamentos precários, governador. O Estado de São Paulo é referência na produção habitacional nesses 3 âmbitos, em especial na Baixada Santista. Inclusive já está sendo desenhada uma PPP junto com os prefeitos, PPP das palafitas, que visa justamente a remoção dessas famílias, uma remoção total dessas famílias em área de risco. Isso está sendo feito junto com os municípios para a gente dar uma solução definitiva a esse problema específico de área de risco. Junto a isso, como solução também provisória de áreas de risco, nós temos o módulo habitacional evolutivo, que devem ser feitos os primeiros testes dentro deste ano já, que são estruturas em que, quando não há risco geológico, essas estruturas vão ser implantadas com módulo em torno de 40 a 50 moradias para dar uma solução no local com segurança, evitando esse tipo de tragédia que aconteceu aqui. Obrigado, Marangoni. Sobre o tema das desocupações, Lucas, eu vou pedir aquele mesmo microfone, passa aqui pela frente que é mais fácil. O prefeito Paulo Barbosa vai complementar a resposta ao Lucas Josino que está ali. Bom, Lucas, você perguntou em relação à produção habitacional, prazos, conclusão. Como eu coloquei aqui nesse momento na cidade, nós temos o Santos R sendo construído no conjunto Morro da Nova Sintra, no próprio morro para as famílias dos morros, 198 unidades que serão entregues até o fim desse ano, 128 já entregues. Temos 1.120 unidades habitacionais sendo produzidas no conjunto Tancredo Neves 3 e temos a aquisição de um terreno que foi feita com recursos do Estado da CDHU no Estradão, um conjunto aí que ainda está em projeto, mas com terreno já adquirido para mais 1.000 unidades habitacionais. E essas famílias em área de risco serão priorizadas dentro da ocupação desses imóveis. Importante a gente deixar absolutamente claro dentro do trabalho que é feito pelas defesas pela Defesa Civil dos municípios, do Estado, com suporte muitas vezes do próprio IPT, que valida esses planos de prevenção. Todos esses planos de prevenção são feitos na cabeça dos prefeitos, dos funcionários, mas por técnicos da Defesa Civil com validação dos próprios técnicos do IPT. Existem várias classificações, foi feita uma pergunta que, olha, era para ser removido, as famílias tinham que sair. O IPT, esse plano é feito, validado, e algumas residências sim são apontadas com risco. E qual a recomendação? De observação de sinais, né? Conforme o solo, conforme a intensidade das chuvas,
os imóveis vão dando sinais. E aí sim se parte com uma medida extrema dentro de recomendação, que é o risco iminente. O risco iminente, aí sim, é remoção imediata. Esse seria o último estágio. Essas casas no tocante a Santos, em que houve, infelizmente, essa tragédia, nenhuma tinha recomendação de risco iminente e remoção imediata. Isso é importante que seja deixado absolutamente claro, e obviamente que essas parcerias e esses investimentos são fundamentais para que a gente possa suprir essa demanda, lembrando sempre que esses fenômenos climáticos, né, não chove como choveu de tempos em tempos, de ano em ano. Aqui na região, a chuva de fevereiro, que foi o acumulado, porque o solo fica encharcado, foi a maior chuva dos últimos 81 anos, né? Vocês sabem disso, o que contribuiu para encharcar o solo e, obviamente, o solo fica mais suscetível a deslizamentos. Até por isso, a gente pede, aproveita aqui a audiência da imprensa para dizer, a gente ouve algumas pessoas dizer, olha, agora o sol, tivemos aí 2 dias de sol, mas o solo está encharcado. Então chuvas, mesmo que menos intensas, elas podem colocar em risco. O trabalho tem sido da Defesa Civil dos municípios, do estado, de convencer as pessoas a sair das suas casas, abandonar as suas residências em área de risco, para que a gente possa preservar o maior patrimônio que nós temos, que são as vidas que devem ser preservadas a partir dessa desocupação. Obrigado, prefeito Paulo Barbosa. Lucas Josino, obrigado pela pergunta. Nós estamos encerrando aqui a coletiva de imprensa. Quero dizer que o governo do Estado de São Paulo segue mobilizado com as áreas que estão mais diretamente envolvidas no atendimento, no socorro, no abrigamento das pessoas que sofreram as consequências das intensas chuvas, como disse o prefeito Santos, as mais intensas das últimas 5 décadas aqui nessa região. Os prefeitos contem com o suporte e o apoio do governo do Estado de São Paulo, e eu espero sinceramente que o governo federal também haja na boa conduta e na solidariedade aos brasileiros que vivem em São Paulo, e especificamente os brasileiros que estão aqui na Baixada Santista. Obrigado aos prefeitos. Queria mais uma vez cumprimentar os policiais militares, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, a Polícia Civil, os voluntários e principalmente aqueles que num momento difícil como esse, têm gestos solidários. Ao lado daqueles que não merecem nem comentários aqui, a maioria da população tem demonstrado muita solidariedade e apoio. Eu tenho ouvido, assistido e lido gestos de solidariedade que emocionam, cativam e nos dão força para continuar lutando. Muito obrigado, um bom dia a todos.